irmãos, graça e paz. Tem uma Bíblia sobrando aqui no púlpito. Tome assento, por gentileza. Obrigado, Brian. Abram rapidamente Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13 e o verso 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Vamos ler mais uma vez? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Terceira leitura. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Está saindo um eco aqui, não sei se é embaixo também, peço que tire, por favor. Ontem foi dia de terapia, então eu estou bem mal. Eu fiquei o dia todo na frente do mar, pescando, e a brisa estava gelada, a água estava gelada, e eu me aventurei de levar a minha rede sozinho, pus ela e fiquei praticamente a manhã toda dentro d'água. Estou bem atacado aqui, coisa de que essa terapia que tu volta pior, né? Mas é uma bênção, cara. Que coisa boa. Eu, Deus e o mar. E os peixes? Os peixes, outra hora eu conto a história para vocês. Vamos ler todo mundo junto esse texto ao som de 3. Eu já li 3 vezes sozinho, mas gostaria que a igreja, de forma responsiva, também cooperasse nessa leitura. Como nós temos quase que todos a mesma versão, e aqueles que não têm pode usar o telão. Ao som de 3, então. 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nesse último sermão da série, depois de 7 semanas pregando sobre a Trindade, eu gostaria de refletir com vocês aquilo que o John Owen trata no seu livro sobre como o cristão se relaciona com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Como cada cristão, como cada salvo, ele se relaciona com cada uma das pessoas da Trindade, ok? Eu quero conversar um pouquinho sobre isso e também, a partir disso, falar que nisso reside a segurança eterna. A segurança cristã reside nisso. Embora há uma diversidade de pessoa na Trindade, nós vimos aqui, deve ter ficado bem claro, e Paulo nesse texto fala sobre Cristo, sobre Deus e sobre o Espírito Santo. No único Deus existem eternamente 3 pessoas distintas, sem confusão, numa comunhão eterna. E com relação às relação interna, o Pai com relação ao Filho, ele é o Pai e não é o Filho. Com relação ao Espírito, ele é o que envia e não é o enviado. Então, as relações internas, intratrinitárias, há uma distinção de pessoas. Todavia, as obras da Santíssima Trindade são indizíveis, ou indivisível, melhor dizendo. Há uma distinção de pessoas. Uma é a pessoa do Pai, que escolhe, outra é a pessoa do Filho, que é enviado e encarna, e outra é a pessoa do Espírito Santo. Há uma diversidade de pessoas, mas a obra da Santíssima Trindade, as obras externas, elas são indivisíveis.
Pena que eu não vim com a minha camiseta. Pena que eu não vim com a minha camisetinha. Nas obras externas da Trindade, as suas obras são indivisíveis. Embora é o Filho que morre, embora que é o Filho encarna, o Pai e o Espírito Santo estão. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Embora é o Pai que cria, Jesus estava na criação. O Espírito estava na criação. Nas obras externas, embora nós temos no credo apostólico as obras particulares de cada uma das pessoas, não tem como excluir as outras demais. Embora uma determinada obra seja dada a uma pessoa, por ser uma única divindade, uma única essência, as obras externas são indivisíveis. Embora nunca é dito que o Pai encarna, nunca é dito que o Pai morreu, é o Filho que morre, Deus estava em Cristo. Porque em todas as obras externas da Trindade, a Trindade ela é indivisível. Embora o Filho faça, é atribuído à obra do Filho a redenção. O Pai estava lá, o Espírito estava lá. Embora é o Espírito, como vimos semana passada, na memorável manhã de semana passada, na poderosa semana passada, onde nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nomes e símbolos. Embora o Espírito Santo seja o Espírito santificador, vivificador, o Pai também dá vida. Jesus também santifica e purifica os crentes pelo seu poderoso sangue. Então, como eu vou falar sobre cada uma das pessoas da divindade, o cristão se relaciona com cada uma pessoa da divindade, eu quero que fique bem claro, mesmo que haja obras distintas, as obras da Trindade são indivisíveis. Amém? No Salmo de número 135, verso 1. Salmista, Salmo 135, verso 1, nos convoca todos a louvar o nome de Deus. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-nos, vocês servos do Senhor. Louvem o nome de Deus. No Salmo 148, verso 13, olha que diz o texto sagrado, mais uma canção que nos chama, nos convida a louvar o nome de Deus. Salmo 148, verso 13, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, só o seu nome é magnífico, só o seu nome é grandioso, só o seu nome é poderoso. O nome do Senhor, conforme Isaías 57, verso 13, é o nome santo, é o nome puro, é o nome limpo, é o nome glorioso. Isaías 57, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre, o vento levará todos eles, um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. O nome do Senhor é sublime e magnífico. Abra o Salmo de número 8, verso 1 e 9. Aqueles que confiam no nome do Senhor, aqueles que clamam e adoram e bendizem o nome do Senhor. Salmo 8, verso 1, olha que diz o salmista. Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O nome de Deus é um nome magnífico, sublime, glorioso. Primeiro mandamento diz que nós não devemos ter outros deuses além de Deus. Deus é único e Ele deve ser amado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso amor, com todo o nosso afeto. E a primeira lei do decálogo diz: não terás outros deuses diante de mim. Terceiro mandamento diz: não farás imagem de escultura.
E o terceiro mandamento diz, o segundo mandamento, não farás mais escultura, o terceiro mandamento diz, não tome o nome de Deus em vão. O nome de Deus é inigualável, o nome de Deus é lindo, o nome de Deus é santo. E a Bíblia diz que nós não devemos adorar nenhum outro Deus diferente daquele que se revelou nas Escrituras Sagradas. E Deus se revelou de Gênesis a Apocalipse como sendo Pai, como sendo Filho e como sendo Espírito Santo. Deus desejou revelar-se da sua maneira, de tal maneira que é idolatria, pecado, adorarmos, invocarmos o nome de Deus por outro nome, diferente daquele que ele se revelou e que Paulo está tratando em 2 Coríntios como o Senhor Jesus Cristo, o Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. E aqui, especialmente nessa saudação, nós vemos o porquê que o nome de Deus é sublime, porque o nome de Deus é majestoso, porque o nome de Deus é glorioso, porque o nome de Deus é inaudito, o nome de Deus é verdadeiro, o nome de Deus é puro, o nome de Deus é uma rocha, o nome de Deus é escudo e broquel. E aqui nessa bênção apostólica, nós entramos um pouco, o John Owen entra um pouco sobre a glória da perfeição do nome de Deus. E falando sobre esse nome de Deus, puritano John Owen afirma, e eu concordo com ele, que todo salvo, que todo eleito, que todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus, quando se direciona a Deus único e verdadeiro, quando ele fala com o Pai, ele tem uma certa comunhão, ele tem um certo relacionamento com o Pai. Quando nós nos dirigimos à segunda pessoa da Trindade, nós temos um relacionamento com essa segunda pessoa da Trindade. E quando nós direcionamos a nossa atenção, adoração e louvor ao Espírito Santo, nós temos um certo relacionamento com o Espírito Santo. E aqui nessa bênção, do capítulo 13, verso 13, está estabelecida de que maneira, de que forma, de que jeito eu e você nos relacionamos com cada uma das pessoas da Trindade. E ele vai dizer essa relação, chamando de a relação ou a comunhão com Deus Trino. E eu gostaria de começar falando como se dá a relação com o Pai. A nossa comunhão com o Pai. Verso 13, acompanhe comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, deixa na tela, por favor, congelado ali, esse texto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. John Owen e o apóstolo Paulo diz que a comunhão que temos com Deus o Pai, ela se dá no âmbito do amor, no âmbito da caridade, no âmbito da benevolência, no âmbito da reched, misericórdia, amor da aliança, amor leal, amor do pacto. Que o amor de Deus, a nossa comunhão com o Pai, ela se dá no âmbito do amor. Se apenas contemplássemos claramente este amor, nossas almas não suportariam estar ausentes dele uma hora sequer. Se os nossos olhos fossem abertos, se o nosso coração dilatado para compreender toda a doçura, toda a perfeição do amor de Deus, nós jamais queríamos viver em outro lugar, se tivéssemos um deslumbre desse amor. Se apenas contemplássemos claramente, perfeitamente, amplamente, totalmente este amor,
Nossas almas não suportariam estar ausentes dele nem sequer uma hora. Quando a alma vê a Deus em sua dispensação de amor, sendo infinitamente amoroso, repousa sobre ele e deleita nele como Deus, então se dá a relação com o amor. Infelizmente, dezenas de indivíduos com Bíblias abertas acham que Deus é um diabo, um déspota, um senhor que estivesse à espreita das nossas primeiras falhas e nos tivesse vontade de nos destruir. A Bíblia apresenta Deus. João, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 4, diz: Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não tem bondade. Deus é amor. Deus é ato puro. Não tem um gominho aclopado como se fosse uma... Nós estudamos como característica, nós estudamos como atributos, mas não tem nada grudado em Deus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Nós poderíamos aqui classificar as características desse amor de Deus. Em primeiro lugar, o amor de Deus é livre. Livre. Eu e você merecíamos o inferno. Eu e você merecíamos a condenação eterna. Eu e você merecíamos a separação por causa dos nossos pecados e de nossas falhas. Mas Deus livremente, não foi coagido, não foi obrigado, não foi convencido por nada fora dele. Ele quis livremente, antes da fundação do mundo, Ele colocou os olhos sobre mim e sobre você e decidiu nos amar. E se não fosse o seu amor, há muito tempo você já teria sido fulminado por sua ira. Mas Deus é amor. Ninguém convenceu Ele, ninguém obrigou Ele. E não são poucas pessoas que acreditam que Deus tem a ideia de Deus como se Jesus, na cruz, coagiu o Pai a nos amar. Deus está lá, indignado com a humanidade, com o cutelo na mão. Pensa aquela imagem do Abraão e do Isaac, com o cutelo na mão, vou matá-los. E daqui a pouquinho o filho vem, a gente sabe que é isso que o filho faz, mas não dessa mesma maneira. Pega o cutelo e impede Deus de nos matar. Então Deus nos ama porque o Filho morreu na cruz do Calvário. Isso é um ultraje. Cara, eu fico indignado quando alguém fala alguma coisa de mim que não é verdade. Eu também fico quando falam verdade. Eu não gosto que falam de mim. Detesto que falam de mim. Detesto. Mas quando é falsidade é horrível, cara. Eu fico indignado assim. Não sou isso, cara. Me chamaram até de nazista já. Pastor, me falou que o senhor é nazista. Se eu não gosto de que falem de mim coisas falsas, mentirosas, se tem uma coisa terrível que falam acerca de Deus, é que Ele é um déspota, que Ele é um tirano, que Ele é um senhor, que nós temos que obedecer às suas leis e às suas regras, senão Ele vai nos fulminar. Ou que Deus só nos ama porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi o Filho que tornou o Pai favorável a nós. O Filho veio porque o Pai já era favorável a nós. Deus é amor. Deus é amor. O seu amor é livre. O seu amor é eterno, eterno. Nunca houve um tempo em que o Pai não nos amou. Nunca! E nunca haverá um tempo em que deixará de nos amar.
o amor de Deus carrega as qualidades divinas. Deus é livre, Deus é eterno. O amor de Deus é imutável, jamais aumenta, jamais diminui, jamais se cansa, é imutável. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, os cristãos se relacionam com o Pai, essa comunhão é uma comunhão de amor. Nós nos relacionamos com esse amor perfeito, livre, eterno, imutável, peculiar. Ele nos escolheu, não foi nós que o escolhemos, é um amor eletivo. Nós o amamos, diz João, porque Ele nos amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira ideia, primeira verdade sobre a comunhão com Deus é quando nós nos relacionamos com Deus, o Pai. Essa relação, essa amizade, essa comunhão, esse relacionamento se dá no âmbito do amor, porque a única forma de viver, porque Deus é amor. Deus é amor, o seu amor é singular, o seu amor é eterno, o seu amor é imutável. Abra rapidamente o Evangelho de João, capítulo de número 17, verso de número 23. Olha como Deus nos ama. Olhe, por favor, como Deus nos ama. João, capítulo 17, verso de número 23. Eu vou começar do verso 20. Jesus está orando ao Pai para que a igreja seja uma, para que a igreja prove e experimente esse amor que une, que cola, que junta. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eu falarei, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Filho está orando ao Pai. O Pai e o Filho vivem eternamente em amor e unidade. A diversidade no meio da unidade. E está orando por essa unidade. O que Jesus está orando é assim: Pai, que a vida trinitária, que esta comunhão trinitária que nós vivemos, a igreja experimente também. É isso que está orando. Acontece que havia eternamente, já falei isso para vocês num outro sermão sobre o amante, o amado e o amor. Havia essa dança de amor, e Deus estendeu a comunhão e chamou a humanidade para experimentar esse amor. É isso que Jesus está orando. Olha que o verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como é que Deus nos ama? Olha a parte final do verso 23. Como é que Deus ama a igreja? Como é que Deus ama o crente? Como é que Deus ama os salvos? E os amaste, como também amaste a mim. E os amaste, como também amaste a mim. E os amaste, como amaste a mim. Você tem noção disso? Que o amor que Deus tem por nós, Ele nos ama da mesma maneira, da mesma forma que ama Jesus, que ama o seu Filho unigênito. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Deus me ama como ama Cristo. O dia que Ele deixar de odiar, o dia que Ele deixar de amar a Jesus, o dia que o Pai parar de amar Jesus, então eu posso me preocupar, então eu terei medo. Mas isso é uma impossibilidade. Isso é apenas para cravar o amor poderoso de Deus em nosso coração. Ninguém ama como o Pai. Ninguém ama como o Pai. Ele nos ama como ama o Filho. E Ele ama o Filho eternamente. Ele ama o Filho de forma imutável. Nunca haverá um dia em que Jesus deixará ser amado pelo Pai. Ele nos ama dessa maneira, Ele ama dessa forma, Ele ama desse jeito. Bendito seja o nome do Senhor.
problema é que a gente tem dificuldade, a gente confia em tanta gente. A gente confia no pastor, confia na esposa do pastor, confia no melhor amigo. A gente abre o peito, a gente confia até no motorista de ônibus. E é bom que aqui eu sei que tem motorista de ônibus. Confie cegamente. Eu vou entrar no ônibus, ele não vai errar a pista. Eu vou fazer uma viagem de ônibus, de avião. A gente não se preocupa, a gente confia no cara que ele não vai errar e a gente vai morrer. A gente tem dificuldade de confiar em Deus. Deus está dizendo que nos ama da maneira que ama o seu Filho. Romanos capítulo 5, verso 8, capítulo 5, ou verso 5, verso 8. A ordem agora me foge da cabeça. Romanos 5, 8, possivelmente seja isso, ou 8, 5. Deus prova o seu amor para com o homem em que Cristo Jesus morreu por nós, ainda pecadores. A relação do cristão com o Pai é em amor. Eu vou repetir isso. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Às vezes os cristãos novos convertidos, eles estão cheios de incerteza, insegurança espiritual, são inconstantes, acordam um dia crente, no outro dia desviado, não sabe se o amor de Deus ainda está sobre eles. E aqueles que são mais pentecostal vão entender o que eu estou falando. Chegam no domingo, Senhor, fala comigo, porque se tu não falar comigo hoje, eu vou me desviar. E Deus é bondoso, ainda pega as nossas loucuras e infantilidades e levanta alguém. Meu filho, eu te amo, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Daí tu chora, daí tu fica ali mais uns 6, 7 meses confiando no amor de Deus. Mas daqui a pouquinho parece que a gente esquece disso, né? E daí a gente começa, Deus, se tu verdadeiramente me ama, que nem tem a crise de Gideão, né? Se tu me enviou, então agora faz que esse algodão fique molhado, daqui a pouquinho ficou molhado. Não, você saber que é tu que está falando mesmo comigo, que ele fique seco, que tudo fique molhado na volta. A gente desconfia toda hora do amor de Deus. E normalmente novos convertidos são assim. Mas eu gostaria, no nome do Senhor Jesus, nesse último sermão da série, colocar no seu coração e na sua mente que Deus nos ama da mesma maneira que ama Jesus. E Ele só deixará de nos amar o dia que Ele deixar de amar a Cristo. E isso é uma impossibilidade, bendito seja o nome do Senhor. Seu amor é livre, seu amor é eterno, seu amor é imutável, seu amor é singular. A nossa comunhão com o Pai é em amor. Infelizmente, muitos ainda têm aquela ideia do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo? O pai tem 2 filhos, um que fica em casa, é fielzinho, é obediente, e outro que é um pródigo, que pega os seus bens e vai viver uma vida dissoluta, afastada de Deus. E quando ele está lá arrependido por seus pecados, etc e tal, ele cai em si, volta, e quando ele chega, o pai dele faz uma festa, porque pai ama. Pai é pai, cara. O texto diz que o pai sai correndo em busca dele. Abraça ele, manda os servos fazer uma festa e celebra porque estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Acontece que quando está acontecendo a festa, o filho mais velho, o filho mais obediente que estava em casa, chegou e viu o que está acontecendo isso aí, os tamborins estão tocando, tem uma festa aí. O teu irmão, que chegou e o pai mandou fazer a festa. Ele fica brabo do lado de fora, borradinho. Pai, vamos participar da festa, entra. Ele está lá de fora, não quer entrar. Teu irmão estava aí. Daí ele disse, esse teu filho, olha só a consciência do cara, esse teu filho, não é mais nem irmão, esse teu filho aí. E ele disse, há tanto tempo eu te sirvo e tu nunca fizeste uma festa para mim. Ele é filho, ele está na casa, mas olha a consciência dele. Eu te sirvo. Ele é filho, está na casa, mas ele tem consciência de escravo. Muitos filhos de Deus vivem esse relacionamento com Deus dessa maneira, de escravo. Ele é filho, ele está na igreja, ele foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas a relação com Deus é essa, de escravo e senhor. O texto diz que o Pai
nos ama, o Pai nos ama, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Deus é amor. E os cristãos, quando se relacionam com a primeira pessoa da Trindade, o Deus, o Pai, essa relação se dá no âmbito do amor, da leveza, da alegria, do gozo, da misericórdia, da bondade, do favor de Deus. Mas Paulo continua dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, quando eu me relaciono com o Pai, essa relação se dá no âmbito do amor. E se você não tem vivido nesse amor perfeito, no nome de Jesus, que o Espírito Santo te capacite, que todo empecilho que faz você enxergar Deus como bom, como amoroso, como gentil, como afável, como digno de confiança, como digno de amor, digno de adoração, seja repreendido na tua mente, no teu coração, e você viva esse amor pleno no nome do Senhor Jesus. A nossa comunhão com o Filho, Paulo diz que é baseado na graça de Deus. Abra rapidamente o Evangelho de João, capítulo de número 1, versos de número 16 e 17. Evangelho de João, capítulo de número 1, versos 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, Jesus, é a graça encarnada, é o favor, é a misericórdia. A palavra graça significa favor imerecido. Aquilo que eu deveria ou merecia receber, isso Deus não me dá. E aquilo que eu não deveria, e aquilo que eu não mereço receber, isso eu ganho gratuitamente, porque Deus é bom. Paulo está dizendo que nós devemos nos relacionar com Jesus baseado, e a nossa comunhão com Jesus é baseado na graça, no favor imerecido. A comunhão com Deus o Filho é baseada na graça de Deus. Não há homem que tenha carência com referência às coisas de Deus, sem que Cristo se torne para ele tudo o que ele precise. Se o homem está morto, Cristo é vida. Se o homem está fraco, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Está sofrendo com sentimento de culpa sobre ele, Cristo é a nossa completa justiça e justificação. Jesus, ele é apto para salvar. Ele foi credenciado pelo Pai para ser o nosso Redentor. Ele está recheado de ternura, poder para realizar a nossa salvação ao máximo. Ele está apto por Deus para ser a nossa redenção e justificação. Olha que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Abre a Bíblia rapidamente comigo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz: mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa pureza, ele é o favor de Deus a nós. Nós não merecíamos estar aqui esta manhã, nós não merecíamos ter um exemplar da Bíblia, nós não merecíamos ser a filiação, ser família de Deus, mas Deus em Cristo Jesus manifestou a sua bondade, o seu favor, a sua graça, a sua ternura. A nossa comunhão com o Filho é realizada, é pautada, é norteada, é balizada na graça de Deus, ou graça poderosa. A graça
Graça, favor imerecido. Bondade de Deus. Jesus é a bondade encarnada. Jesus é o amor encarnado de Deus. Jesus é a graça personificada. A lei foi dada por Moisés, mas a graça de Deus foi nos revelada na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Aquela cruz está dizendo que Deus odeia o pecado, Deus odeia a iniquidade, o pecado merece ser punido, castigado, mas a cruz também revela o favor de Deus, a paciência de Deus, a tolerância divina, a graça divina. A lei foi dada por Moisés, mas a graça é manifestada em Cristo Jesus nosso Senhor. Nossa comunhão com Jesus é baseada na graça de Deus, no favor imerecido. Ele é a sabedoria de Deus para aqueles que não são sábios, aqueles que são incatos, aqueles que não compreendem direito. Tanto faz se você não tem tanto conhecimento. Nele habita toda a plenitude, todo o tesouro de conhecimento e de sabedoria. Em Jesus está tudo o que o homem necessita para a sua glória, para a sua gloriosa salvação, para a sua poderosa e sublime salvação. É interessante que, mais uma vez eu vou citar o capítulo 16 de João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não está em esforço, a salvação não está em moralidade, a salvação não está em capacidade cognitiva. Para todo aquele que nele crê, nele, é um pronome pessoal. A salvação é uma pessoa, Jesus de Nazaré. A salvação é uma pessoa, você entende isso? De tal maneira que salvação é relacionamento. Você pode ser membro da igreja, obreiro da igreja, mas se você não se relaciona com a graça de Deus personificada na pessoa bendita de Jesus, você passará a eternidade no inferno. Não me interessa se você tem 200 livros, 5.000 livros, não me interessa se você é PhD, você pode ter doutorado, não me interessa se você é um empresário, se você é um executivo, se você é um advogado, se você é um médico, se você não se relaciona com a pessoa bendita de Jesus, você passará a eternidade no inferno. Os apóstolos em Atos 4,12 diz que existe apenas um nome dado por Deus debaixo dos céus, que importa que sejamos salvos, a não saber o nome de Jesus de Nazaré. É uma pessoa. A graça de Deus, a lei veio por Moisés, mas a graça se manifestou através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. É o favor de Deus, a bondade de Deus imerecida. Não há homem que tenha carência com referência às coisas de Deus e Cristo não possa dizer: eu tenho capacidade para supri-la. Pode pegar a pior mulher, o pior homem, a graça de Deus para o teu pecado, a graça de Deus para a tua fraqueza, a graça de Deus. Você pode pegar a pior vila, você pode pegar o pior bairro, você pode pegar o pior dos homens. A Bíblia diz que a graça de Deus para esse ser humano, não existe um ser humano irreparável para a graça de Deus. Não existe alguém tão distante, tão longe de Deus, que a graça de Deus não pode alcançá-lo. Você pode estar pensando no teu filho, você pode estar pensando na tua filha, você pode estar pensando no teu esposo, você pode estar pensando na tua esposa, você pode estar pensando no teu pai, você pode estar pensando na tua mãe, você pode estar pensando nos teus filhos. Mas tu não sabe o pecado dele, a fraqueza dele. A graça de Deus é infinitamente mais poderosa. A graça de Deus. A graça de Deus é uma graça abundante, é uma graça transformadora. Não há homem que tenha carência com referência às coisas de Deus, sem que Cristo se torne tudo para ele.
sozinho, somente ele. É por isso que Paulo vai no capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, dizendo: existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Somente ele pode pegar a mão do pior e mais vil pecador, pegar a mão do homem que está inimigo de Deus, e a mão de Deus, e reconciliá-los novamente. Somente ele sozinho. Não existe hoje nós estamos na época dos gurus espirituais, os pastores da internet, os que sabem tudo de igreja, sobre tudo, sobre pessoas, como se eles fossem a resposta para a humanidade. Deixa eu te dizer para você que está entrando por esse caminho, essa vaga já foi preenchida. O único que pode religar, conectar os homens com Deus é Jesus de Nazaré. Nem a própria igreja pode fazê-lo. A igreja é importante, mas a igreja não pode reconectar as pessoas com Deus. Apenas um só homem, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe mediador, não existe superpastor, não existe a mega igreja, a igreja tal, a igreja isso, a igreja aquilo. Existe apenas um homem que pode fazer pelos pecadores o que os pecadores não podem fazer por si mesmo. Jesus de Nazaré, onde o favor de Deus, a graça de Deus nos encontra. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Graça de Deus, graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. Todos os filhos de Deus, quando oram a Cristo, quando pregam a Cristo, quando cantam a Cristo, quando têm comunhão, amizade com Cristo, essa amizade se dá baseada na graça de Deus. Por que fugir dele? Por que se esconder dele? Por que não buscá-lo? Por que não invocá-lo? Ele é gracioso, ele é digno, ele é merecedor da nossa adoração, do nosso culto. Eu tenho temor, medo. Eu não entendo porque as pessoas têm medo de Deus. Eu vou falar da comunhão com o Espírito Santo. Tem gente que tem medo do Espírito Santo. O que vai orar a Deus? O que vai se apresentar diante dele para ti? Esse medo das pessoas. Jesus é apto para salvar. Em terceiro lugar, a nossa relação com o Espírito Santo se dá em consolação. A NA bota comunhão, mas eu gostaria de usar o termo consolação. Por isso que ele é chamado de o Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá. Nossa comunhão com o Espírito Santo se dá em consolo, em consolação. Do que o Espírito Santo consola os cristãos? O Espírito Santo nos consola de 3 coisas. Número 1, o Espírito Santo nos consola nas aflições. Dobre a sua atenção, estou caminhando para o final. O Espírito Santo nos consola nas aflições, para que possamos aprender que o Senhor nos ensina também através das providências. Quando a gente é diagnosticado com câncer ou com qualquer outra doença incurável, aflição, tristeza e tribulação, o Espírito Santo vem sobre nós e nos consola nas nossas aflições, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando um acidente, seja de trânsito, seja doméstico, nós perdemos o emprego em nossas aflições, quando a morte bate em nossa casa, perdemos um ente querido, a esposa, o esposo, pai, mãe, amigos, irmãos. Quando a morte nos enfrenta, quando as aflições surgem, o Espírito Santo nos consola, dizendo que este mundo não está sendo conduzido por um destino cego ou por acaso. Deus é aquele Senhor da providência, e até mesmo os cabelos das nossas cabeças estão contados. O Espírito Santo nos consola em nossas aflições. A comunhão do cristão se dá no âmbito do consolo. O Espírito Santo nos consola, em segundo lugar, do peso do pecado e do peso da iniquidade. Quando lutamos, guerreamos, travamos luta contra a nossa carne, contra a nossa natureza, contra a tentação,
quando o tentador nos rodeia, nos seduzindo, e até mesmo quando, por falta de vigilância, por falta de oração, caímos, pecamos, erramos, falhamos. O Espírito Santo nos consola do peso do pecado, nos conduzindo a buscar refúgio em Cristo, e nos consola porque é Ele que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos trazendo a sensatez, nos mostrando as feridas e as chagas de Cristo. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele padeceu. Ele sabia do teu erro, sabia da tua falha. O Espírito Santo nos consola contra o peso do pecado, contra a força do pecado, contra a tentação do pecado, contra o próprio tentador, porque o diabo é sujo. Ele nos tenta e depois que cedemos, ele conduz-nos ao desespero. Não tem mais jeito, não tem mais perdão. Olha o que tu fez, quem que tu é, o que que tu quer nessa igreja? Olhe para isso. O diabo, ele faz isso. Ele nos tenta, seduz, enreda e depois te deixa sozinho e produz desespero no teu coração. A boa notícia é que o Espírito Santo é o Paracletos, é o Consolador de Deus. Ele abre os nossos olhos para enxergar a cruz de Cristo e ver: na cruz fomos perdoados. Certa vez conta-se a história que Lutero está sofrendo ataques, e isso pode ficar vindo, eu acredito nessa história, porque a gente canta Castelo Forte e diz: se nos cercar demônios verás, e etc e tal. Possivelmente ele está falando dessa experiência que o diabo vem lhe acusando: Lutero, tu é isso, Lutero, tu é aquilo, Lutero, tu já fez isso, Lutero, tu fez aquilo outro. E ele vai escrevendo, o Espírito do Senhor diz para ele: comece a escrever toda essa acusação. Ele começou a escrever, passou a noite toda escrevendo pecados e falhas que ele cometeu. Às 6 horas da manhã o Senhor diz para ele: agora diz que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E Lutero escreveu: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quem traz essa consciência a nós é o bendito Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador. Aleluia! Glória seja o nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quando enredados, quando o peso da culpa, do medo, do desespero vem sobre nós, o Paracletos nos mostra as aflições e as chagas de Cristo, nos falando que há jeito, que há esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você sabe o que é ser consolado pelo Espírito Santo? Aleluia. Você tem ideia do que é o prazer do consolo do Espírito? Nós não teríamos força para todo domingo, toda terça vir a este lugar a tributar a Deus a glória e o louvor. Só quem nos capacita é o poder do Espírito Santo, é o consolo de Deus nos revelando, aleluia, o perdão de Cristo. Terceiro lugar, o Espírito Santo nos consola das aflições, o Espírito Santo nos consola no peso do pecado, e o Espírito Santo nos consola também nas obediências. Opa, aqui tem coisa que a gente nunca ouviu falar. Sim, na obediência, para que a obediência seja realizada com alegria, com vontade e com perseverança. Quantos cristãos estão aqui por obrigação? Quantos cristãos vêm na igreja porque senão a mulher divorcia, porque senão o pai vai brigar? Quantos cristãos vêm na igreja não por convicção, mas por conveniência? Vem por uma tradição, vem porque o pai é crente, vem porque a mãe é crente. O Martin Lloyd Jones falando sobre conversões, existem vários tipos de conversões: conversões psicológicas, conversões tradicionais, conversões por causa da família. O Espírito Santo abençoa a nossa obediência, para que eu venha aqui adorar, pregar, ser fiel por voluntariedade, de livre e espontânea vontade, porque eu fui encontrado por amor ao Senhor. E a única coisa lógica, racional, de tamanho perdão, tamanha graça recebida, é prostração e dizer: obrigado, Senhor, não há ninguém como o Senhor. O Espírito Santo abençoa a nossa obediência, para que eu não venha aqui fazendo as coisas de má vontade, de desagrado. Eu estou aqui, a minha obediência é abençoada, para que eu possa fazer tudo o que faço com alegria, com paixão, com fervor. Bendito seja o nome do Senhor.
É o Espírito Santo que nos consola. O John Owen fala isso e eu concordo com ele. Coisa horrível ser cristão sem o poder do Espírito. Que coisa horrível é ler a Bíblia sem o poder do Espírito. Que coisa horrível e pesada é cantar sem o poder do Espírito. Mas quando nós somos consolados na obediência, nossa obediência é alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, hoje tem PG. Alegrei-me quando me disseram, tem evangelismo. Eu quero cantar a louvores a esse Deus. O seu nome é incomparável, o seu amor é eterno, sua graça vence a morte. A graça é melhor do que a vida, cantou o salmista. A graça de Deus é melhor que a vida. Eu não consigo entender como a adoração cristã se tornou tão pesada nos últimos anos, como servir a Deus se tornou um fardo terrível. Eu estou sendo só retórico, eu sei. Falta-nos o consolo do Espírito Santo, que nos consola nas aflições, nos consola do peso do pecado e também nos consola na obediência, para que a nossa obediência que prestamos a Deus seja alegre, voluntária, espontânea. Eu teria muita coisa para fazer numa manhã de domingo. Eu tenho muita coisa, o meu tempo é muito precioso. Não estou aqui porque não tenho hobby para fazer, não tenho lazer para fazer. Eu tenho muito. Eu durmo 3 a 4 horas por dia. Eu tenho sono em reserva aqui, mas eu estou aqui por livre, espontânea vontade. Deus me deu amor, paixão para servir a minha igreja, para trabalhar para vocês, para trabalhar para Deus, para anunciar o reino de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Para que seja com alegria, com vontade, com espontaneidade e que seja com perseverança. Farei isso enquanto tiver vida, na certeza da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo consola a obediência para que seja alegre, voluntária e perseverante. Quanta gente começa muito bem na vida e termina muito mal, são inconstantes. O Espírito Santo abençoa as nossas decisões para que sejam alegres, para que sejam voluntárias, mas que sejam constantes. Bendito seja o nome do Senhor. A obediência cristã, abençoada pelo Espírito Santo. Fulano abandonou a missão, outro Beltrano está abandonando a missão. Não me interessa, o meu compromisso é com o Senhor Jesus. Eu serei fiel até a morte. Aleluia, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando você se deleita na Trindade, vai se deleitando no Senhor. Do que o Espírito Santo nos consola? Das aflições, do pecado e na obediência. É disso que ele nos consola. Amado por Deus, você é cuidado por Deus. Tua casa está na mão de Deus, tua família está na mão de Deus, teu corpo está na mão de Deus, tua eternidade está na mão de Deus, teu futuro está na mão de Deus, teu passado estava na mão de Deus, teu presente está na mão de Deus, teu futuro está na mão de Deus, teu futuro, casamento está na mão de Deus, teus futuros filhos estão na mão de Deus, tudo está na mão do Senhor. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender isso, igreja da Mário Quintana, esta manhã? O Espírito Santo que comunica esse amor, esse cuidado, essa proteção de Deus. O Espírito Santo nos comunica, nos consola como? Em primeiro lugar, nos revelando o amor do Pai. Como o Espírito Santo nos consola? Em segundo e último lugar, como o Espírito Santo nos consola? Nos revelando a graça do Filho. É o Espírito Santo que comunica a beleza de Jesus, é a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. O Espírito Santo nos consola, nos revelando a pessoa de Jesus. Entende? Porque para uns Jesus é tudo e para outros não é nada. Você consegue entender porque uns estão cheios de alegria em Jesus e outros não? É que quando o Espírito Santo está fazendo uma obra no coração, não tem pessoa mais linda e mais bela do que Jesus de Nazaré. Ele disse, quando ele for, ele virá ao mundo, preste bem atenção, ele virá ao mundo, e ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo, quando viesse ao mundo, não falará de si mesmo, mas ele me glorificará. Sabe por que tem muitos cristãos que Jesus se tornou um fardo? É porque o Espírito Santo não está atuando no coração deles e delas ainda.
Mas quando o Espírito Santo está agindo numa igreja, num casamento, num homem, numa mulher, ele revela a pessoa de Jesus, os atributos de Jesus, o caráter de Jesus, o nome belo de Jesus, a sua obra perfeita, a sua cruz, o seu perdão, sua redenção. O Espírito Santo comunica a beleza de Jesus de Nazaré. Como o Espírito Santo nos consola, revelando o amor de Deus e a graça do Filho. Paulo está dizendo, 2 Coríntios capítulo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Nossa relação com o Pai é em amor, nossa relação com o Filho é em graça, e a nossa relação com o Espírito Santo é em consolação. Aleluia, aleluia. E aqui reside a segurança eterna. Quem pode com uma igreja assim? Quem pode com um filho de Deus assim? Quem pode com um casamento cujo a vida é permeada pelo amor, pela graça e pela consolação do Espírito? Pode todos os infernos se levantar, pode todas as tentações, os adultérios pode botar em vitrine na minha rua, posso acordar e o adultério está na frente da minha casa. Quem é que pode cair? Quem é que pode se perder se é tão poderosamente consolado desta maneira? Aleluia! Pode o mundo se levantar contra Cristo, contra Deus? Quem pode resistir uma igreja que está tão abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo dessa maneira? Quem pode nos tirar do amor de Deus? Quem pode nos roubar da presença de Deus? Se sobre nós está o amor eterno, a graça divina e a consolação poderosa do Espírito Santo, quem pode? Quem pode? Quem pode? Diz a canção. Eu vou tentar. Dani, quando eu falo que eu vou tentar... Fui falar que a Dani pensou que o Senhor... Quem é aquele que é poderoso para me guardar? Isso. Ele é poderoso para nos... Quando os seus se levantarem contra mim, o Senhor Quem pode tentar? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode salvar como o Senhor? Ninguém salva como Ele, ninguém liberta como Ele. Ele nos liberta, nos salva e nos protege por seu amor livre e eterno, por sua graça. Sua graça, como diz a canção, sua graça é um oceano, nós estamos nos afogando. Nada é mais poderoso que a graça de Deus, do que o seu amor, do que as benditas e poderosas consolações do Espírito Santo. Tá, pastor, tudo bem, mas o que isso tem a ver conosco aqui? Muita coisa. O amor de Deus é eterno e livre. Você já conhece e já experimentou esse amor da Trindade? Você já experimentou esse amor poderoso? É tudo que tua alma precisa. A certeza deste amor é a riqueza, a salvação e a âncora da alma. Esse amor eterno é a âncora da alma. Pessoas que se encontraram com esse amor,
Eles podem não ter o melhor carro, a melhor casa, não ter vestir as melhores vestimentas, pode não morar no melhor bairro, mas as pessoas que tiveram encontro com esse amor, eles têm a sua alma ancorada na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Você conhece, você experimenta. Não vale a pena trocar esse amor de Deus pelos amores deste mundo. Não vale a pena trocar o prazer e a alegria desse amor por alegrias transitórias. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um bocadinho de lentilha. Eu assumo essa tribuna no nome do Senhor Jesus para dizer a essa igreja: não troque a alegria do amor profundo de Deus por qualquer alegria deste mundo. A graça de Cristo. Não há um pecado tão terrível que você tenha praticado que não há perdão para você. O que pode roubar a comunhão com o Senhor? Fraqueza, desânimo espiritual, falta de fé. A graça de Cristo é infinitamente mais poderosa do que todo o teu lixo e de que toda a tua sujeira. A graça de Deus é muito poderosa. Alguém aqui esta manhã que pode, arrependido, pedir perdão para Deus, que possa ouvi-lo, dizer: não, isso eu não posso perdoar. Não existe alguém e algo que você faça que a graça de Deus não te alcança, porque ela não é baseada no que você faz ou deixa de fazer. Você não será mais amado por ser o homem mais santo da igreja. Você não será mais perdoado porque você é a mulher mais piedosa dessa igreja, porque o seu jejum está em dia, sua leitura anual está em dia, o culto doméstico está em dia. Você não será mais amado por isso. Nada pode nos recomendar a Deus, porque Deus nos ama por sua graça livre e espontânea. Um pecado tão terrível que você confesse e que Ele não possa perdoar? Alguma coisa que impede da comunhão com o Senhor, que a graça de Deus não possa resolver? Quanta fraqueza espiritual, quanto desânimo espiritual, quanto relaxamento na vida espiritual. Você pode vencer tudo isso na graça do Senhor. Você não vence porque você não quer. Você decidiu viver uma vida cristã dessa maneira. Mas a graça de Deus é uma fonte nesta manhã, neste lugar. Eu desafio qualquer um aqui esta manhã. Eu rasgo a minha Bíblia. Se você não consegue ser o pai que você deve ser, segundo as Escrituras Sagradas. Se você decidir ser a mãe que você tem que ser, segundo as Escrituras Sagradas. Se não há graça em Deus para te transformar o teu caráter. A graça de Deus está nesse santuário esta manhã. Eu desafio qualquer cristão que está há mais de 5 anos sendo pastoreado por mim e não consegue fazer culto doméstico todos os dias e ler a Bíblia anualmente, e a vida é um desânimo espiritual, a realmente voltar-se para Deus. Eu duvido que a graça de Deus não te transforme e a tua família seja uma família verdadeiramente cristã na presença do Senhor. A graça de Deus. Me apresenta uma fraqueza. Venha diante de Deus e traga a tua dificuldade. Diga para a graça de Deus. Não existe nada que a graça de Deus não transforme. A graça de Deus está aqui. Quem sabe você ainda está aí com teus vícios. Quem sabe você ainda tem teus pecados secretinhos, teus pecados de estimação. Eu convido você a vir no nome do Senhor Jesus esta manhã e apresentar a graça de Deus, os teus pecados domésticos, aqueles que ninguém sabe, aqueles compartimentos da alma que ninguém visitou. A graça de Deus tem poder para te transformar nesta manhã. Tem nada que a graça de Deus não faça. Não tem nada que a graça de Deus não faça. Em último lugar, o que isso tem a ver conosco? O consolo do Espírito. Você tem experimentado, crente, os consolos de Deus nas aflições? Ou a música que sai dos teus lábios nas tribulações, na enfermidade, na perca, é murmuração? Por quê? Porque reclama. Quando eu não era crente, a vida era mais fácil. O Espírito do Senhor está nesta manhã, neste lugar. Quando eu não era de Jesus, as coisas eram mais... Claro que era mais fácil. Tu, o diabo, os demônios e os ateus estão tudo no mesmo lugar. Você se levantou na força de Deus. É você contra toda a tua natureza, contra o pecado e contra o mundo.
Nas aflições, o que sai dos teus lábios? Murmuração, reclamação, blasfêmias, murmurações, blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra a igreja, blasfêmia contra o evangelho, blasfêmia contra a Bíblia. Não vale a pena, não dá certo, não funciona. Nas aflições, o que sai dos teus lábios? Você adora o Senhor, você exalta o Senhor. Quando o Espírito Santo atua numa família, quando o Espírito Santo atua numa igreja, quando o Espírito Santo atua num cristão, quando eles estão passando por tribulações, eles fazem que nem Jó. Nu nós viemos para este mundo, nu nós viramos para lá, mas nós não vamos pecar com os lábios. Bendito seja Deus que deu, bendito seja Deus que tirou. Aleluia. Nas consolações, nas aflições, você tem sido amparado pelo Espírito Santo ou é só murmuração? Os ímpios que olham para a tua casa não vê diferença nenhuma, não tem adoração, cântico, música, alegria. No vale da sombra e da morte, o Senhor está com você. Você tem recebido esses consolos? Nas aflições, na perca, no luto, no abandono, no sofrimento, na traição, você tem sido consolado pelo Senhor e entende que todas as coisas estão sendo orquestradas pelo nosso Pai que é bondoso e generoso. Bendito seja o nome do Senhor. Em frente ao pecado, você tem tido consolo, obtido consolo, ou você está sempre no desespero? A graça de Deus está aqui no nome do Senhor Jesus. Na obediência, como é que está a tua vida cristã na tua obediência? É na energia da carne? Eu vou lá, porque senão ele vai falar, ele vai me ligar. E ele liga mesmo. Pastor liga mesmo. E quando está demais, chama no gabinete. Ou você vem aqui porque entende, se não fosse a bondade de Deus, há muito tempo você seria fulminado. A sua obediência, como é que ela está sendo abençoada pelo Espírito Santo? Nisso reside a segurança eterna. A Trindade, ela destrói toda a incerteza e insegurança na vida cristã, porque somos objetos do amor, da graça e das consolações do Senhor. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore refletindo em tudo que eu preguei, sem mover os lábios, por favor. As crianças podem, fiquem tranquilinhas, deixa as crianças falar. Criança é vida, cara. Criança é vida. O que fez com que a igreja do passado vencesse o Império Romano, vencesse as perseguições e as lutas, foi a comunhão com Deus Trino. Foi a comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Foi essa comunhão com o Senhor. Foi essa comunhão com o Senhor. Como é que está o teu relacionamento com Deus Pai? Como é que está o teu relacionamento com Deus Filho? Como é que está a tua relação com Deus Espírito Santo? Fecha os olhos. Eu quero orar por você, eu quero que você ore. Senhor, eu quero aumentar a minha comunhão com o Senhor. Nas lutas, nas tribulações, eu não tenho sido tanto consolado assim. E às vezes, a minha vida é igual a minha irmã ou meu parente que não é cristão. E às vezes que serve até o diabo, serve um ídolo. Senhor, eu quero essa consolação para a minha vida. Eu quero essa consolação. Eu quero essa vida. Quem sabe você é uma dessas pessoas que vivem na imaturidade. Não descansam no amor de Deus. Na segunda-feira, no domingo, coisa boa. O culto aqui, eu sinto o amor de Deus. Mas chega na segunda-feira sozinho. Parece que foi só momentâneo. Eu entendi que Deus me ama que nem ama Jesus. Mas chega na segunda-feira, você se sente sozinho. Você se sente sozinha. Você se sente abandonada, desamparado e desamparada. Daí chega na terça-feira com o povo de Deus, você se sente alegre novamente, mas na quarta-feira sente-se quase desviado novamente. Você precisa entender que o amor de Deus é um amor eterno. Aonde nós formos, aonde nós fomos. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, todos os dias. Nunca haverá um lugar, um dia, um momento sequer em que o seu amor não estará sobre nossa vida. Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Você tem orado no poder do Espírito, você tem cantado no poder do Espírito, você tem lido a Bíblia no poder do Espírito, ou tudo é na dificuldade, tudo é
pastor, é eu e um caminhão nas minhas costas. O Espírito é o Consolador, está aqui para fazer essa tua vida ficar um pouquinho mais leve, mais alegre, mais doce. O consolo do Espírito Santo está nesta manhã. Consolo do Espírito está aqui nesta manhã. Fecha os olhos, o Espírito Santo está consolando alguém. O Espírito Santo me diz agora, ele vai visitar alguém aqui. O Espírito te visita agora. O Espírito te enche agora. Ele te trouxe aqui, ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui, ele te trouxe aqui. O amor de Deus está aqui esta manhã. O perdão de Deus está nesta manhã, neste lugar. Ah, mas eu sou crente há 20 anos. Eu só vi há muitos anos. Perdão de Deus está aqui, o abraço de Deus, o consolo, o conforto de Deus, a alegria de Deus, a graça de Deus está nesse santuário, o poder de Deus está aqui nesse santuário. Ore, alguém está orando, ore. O Espírito de Jesus, o Paracletos, o Consolador, o Animador, o Fortalecedor. Senhor amado, abre os olhos do meu irmão e da minha irmã, mostra a beleza da cruz, a beleza da pessoa de Jesus, o poder de Jesus sobre a fraqueza, sobre o cansaço, sobre o desânimo, sobre a tentação, sobre o tentador. Meus irmãos que estão lutando contra o diabo, contra o inferno, contra demônios, aqueles que estão lutando batalhas espirituais, pois não conseguem mais abrir a Bíblia em casa, não conseguem mais jejuar em casa. Espírito de Jesus, 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 ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, aqueles que estão lutando contra a carnalidade, contra a fraqueza, contra a imoralidade, contra pensamentos impuros, contra pensamento sujo. Espírito de poder, Espírito de graça, ore. Aqueles que estão lutando contra a tristeza, contra a angústia, contra a depressão. Ó Senhor amado, nós oramos nesta manhã. Consola o teu povo, toca com o teu amor com a tua graça, a graça divina, a graça libertadora, a graça transformadora, a graça purificadora, a graça regeneradora, a graça fortalecedora. Espírito de Jesus, comunica a vida de Deus, comunica a vida de Deus, comunica a vida de Deus, aonde a morte está reinando, aonde a iniquidade está reinando, aonde a indiferença, o rancor, a amargura. Oh Senhor, no nome de Jesus, Espírito de Jesus, pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo, ó Deus, aqueles que não se sentem justificados, aqueles que não se sentem inocentados, Espírito de Deus, a tua palavra, que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito a nossa filiação. Aqueles que vivem na incerteza, aqueles que vivem na inconstância, Espírito de Jesus, ore um pouco mais, ore ao Senhor. Somente os porteiros de olhos abertos, ore, feche os olhos, ore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aqueles que estragam essa noite estão lutando contra a porneia, contra a luxúria, contra os pecados sexuais. Aqueles que estão lutando, Senhor, contra, ó Deus, o ódio, o rancor, a amargura, Senhor, a indiferença. Espírito de Jesus, aumenta-nos a comunhão contigo, a comunhão com o Senhor, meu Deus e Pai. Teu filho e tua filha que passa meses, semanas, sem ser renovado, sem ser fortalecido, sem ouvir a tua voz. Renova o meu irmão, renova a minha irmã, renova, Senhor. Renova-nos nesta manhã, enche-nos de ti, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos, esvazia-nos, ó Senhor, de nós mesmos, esvazia-nos, ó Senhor, desse mundo, do secularismo, do mundanismo, do paganismo. Enche-nos de ti, aumenta, Senhor Amário Quintana, da comunhão com Deus Pai, da comunhão com Deus Filho, da comunhão com Deus Espírito Santo. Aumenta a nossa comunhão contigo, Senhor, aumenta a nossa comunhão, Senhor. Visita essa
esta manhã esse lugar. Visita esta manhã este lugar. Visita, Senhor. Visita os obreiros, visita os músicos, visita os cantores, visita as cantoras, visita as crianças, visita os jovens, visita os casados, visita os solteiros. Visita a tua igreja nesta manhã, meu Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Enche-nos de ti mesmo, Senhor, enche-nos de ti mesmo. Enche-nos do caráter de Cristo, das virtudes de Cristo, ó Deus, dos valores de Cristo, da moral de Cristo, do poder de Cristo, do amor de Cristo, da presença de Cristo. Enche este lugar, enche o nosso coração, enche a nossa alma, enche a nossa casa. Toma a nossa família, toma o nosso casamento, toma a nossa vida, o nosso trabalho. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, guarda-nos, guarda-nos no teu poder, guarda-nos na tua força, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Teu filho que está orando por uma vida de oração melhor, tua filha que está orando por uma vida de evangelismo melhor, oro por ele, oro por ela. Renova, Senhor, renova o teu povo esta manhã, Senhor. No nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.